Quando o milionário recebe uma mensagem errada de uma mendiga negra, ele decide ajudá-la. Victor se confortava em sua redoma de luxo, cercado por carros importados, mansões suntuosas e festas extravagantes. As luzes da cidade dançavam sob o céu noturno, refletindo a superficialidade de uma vida que parecia perfeita. Ele só conhecia o brilho da riqueza, um universo onde o valor de cada ser humano era medido por números em contas bancárias. Mas tudo mudou numa manhã qualquer quando um aviso inesperado apareceu em seu celular. Você tem que me ajudar a encontrar o tesouro perdido. Seu futuro depende disso. Luísa. Uma mensagem estranha e críptica que o tirou da sua bolha de hedonismo. Intrigado, ele decidiu seguir a pista, ignorando o peso das circunstâncias que o cercavam. Caminhando pelas ruas vibrantes, Victor sentiu a pulsação da cidade de uma maneira nova. O som dos vendedores ambulantes, o cheiro de comida de rua invadindo seus sentidos. Ao chegar ao parque onde Luísa costumava se sentar, o que ele encontrou foi uma mulher de semblante forte, mas olhos cansados. Um microcosmo do que a vida poderia fazer. Ela estava cercada por uma aura de mistério e determinação. Você realmente veio, ela disse, surpresa, mas com uma pitada de desconfiança. Victor, por outro lado, era um homem que sempre teve tudo. Mas ali, junto a ela, se sentiu vulnerável, quase perdido. Eu sei que você não acredita, mas esse tesouro, ele não é só ouro. É liberdade e um novo começo, ela revelou. Sua voz tinha um tom de esperança, uma chama que acendeu algo dentro de Victor. Porém, a aparição de Carlos, seu rival ciumento, rapidamente tornou a atmosfera tensa. Carlos sempre achou que Victor era apenas um aproveitador, alguém que brincava com as vidas alheias. A aversão de Carlos por Luísa era palpável. Seu desprezo sempre esteve atrelado à fé de Victor em futuro melhor. Ele se aproximou com um sorriso sarcástico. Você realmente acha que deveria se misturar com o lixo da cidade? Aquelas palavras cortaram como lâminas e a tensão subiu. Victor sentiu um nó na garganta ao olhar para Luísa. Ela não merecia aquilo. Mas a verdade é que aquela vida de excessos nunca o preparou para confrontar o preconceito. O passado sombrio de Luísa que ela revelaria aos Cocos. Parecia entrelaçar suas histórias de formas que ele jamais poderia imaginar. Ela guardava um segredo, um legado perdido que os conectava. Não era apenas sobre o tesouro, era uma busca por identidade, por valor. E enquanto os dois caminhavam juntos, havia uma sensação palpável no ar, como se a cidade estivesse observando, murmurando. O contraste entre suas vidas era gritante. Victor tinha tudo, mas o que realmente importava? O que valia mais que uma amizade genuína e uma chance de redenção? O tempo estava se esgotando. A jornada que começava parecia arriscada e cheia de desafios. Eles estavam prestes a enfrentar um mundo repleto de ideias pré-concebidas e obstáculos. Mas a urgência das conexões que estavam formando se tornava inegável. O futuro que Luísa sonhava estava em suas mãos, mas as sombras do passado poderiam ser traiçoeiras. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A caminhada de Victor e Luísa parecia caminhar para algo grandioso. As ruas pulsavam ao seu redor. E ele sentia que cada passo que dava ao lado dela o aproximava mais de algo que ele não sabia exatamente o que era. A química entre eles era palpável, uma conexão que florescia em meio ao caos. Mas de repente o clima leve se rompeu. Um grito cortou o ar. Uma mistura de pânico e desespero. Victor virou-se rapidamente, o coração disparado, apenas para ver uma figura conhecida adentrando o parque. Era Carlos, com o rosto distorcido de raiva, segurando um envelope amarelado. Os olhos de Luísa se ampliaram e ela se encolheu, como se já soubesse o que estava por vir. Você não pode fazer isso, Carlos! Victor exclamou, sentindo um nó se formar em sua garganta. Mas Carlos avançava, a certeza em seus passos. Ah, eu posso e vou! Gritou Carlos, abrindo o envelope e erguendo uma foto amarelada em direção a Luísa. Aqui está, pessoal! A verdadeira natureza dela! A foto caiu do papel, como um segredo arremessado ao vento. Os rostos das imagens eram conhecidos. Uma versão mais jovem e sorridente de Luísa ao lado de um homem, claramente apaixonados. Mas o que fez Victor congelar foi o que estava escrito atrás da foto. Luísa, a filha do milionário desaparecido. O parque ficou em silêncio, como se o ar tivesse sido tirado de todos os pulmões daquelas pessoas. Victor olhou fixamente para Luísa. O que está acontecendo? A voz dele foi maliciosamente envolta em confusão. Luísa estava pálida. O semblante forte que ele vira anteriormente agora se desfez. Eu nunca quis que você soubesse disso. Ela tentou falar, mas a verdade do passado a aprisionava. Nas mãos dela, uma camada visível de angústia se formou. Um borrão da vida que tentava esconder. Carlos sorriu, triunfante. Olha só, enquanto você estava se divertindo com essa mendiga, ela era uma herdeira. E agora, o que você vai fazer? Deixar de lado o seu mundo de riqueza e poder para se enturmar com a pobreza? Ele fez uma pausa, contemplando o impacto de suas palavras. A verdade é que Luísa não precisa de você. Ela pode ter tudo o que sempre quis. E mais, uma onda de murmúrios se espalhou entre os que estavam perto, insultando ainda mais Luísa. O passado a perseguiu como sombras de um acerto de contas que nunca aconteceram. Victor sentiu a pressão em seu peito, a necessidade de proteger Luísa e, ao mesmo tempo, a luta interna entre os sentimentos que tinha por ela e as revelações desconcertantes. Você não sabe de tudo, Carlos, Luísa disse, suas palavras saindo em um sussurro, mas carregadas de emoção. Eu não sou quem você pensa que sou. A riqueza não é o que eu quero. Mas neste momento, tudo parecia frágil. A conexão que tinham estava ameaçada. Victor olhava para Luísa, sem saber se a verdade era um selo de fragilidade ou se finalmente dava a ela o reconhecimento que merecia. O mundo que ele conhecia, que ela conhecia, desmoronava ao seu redor. Mas antes que alguém pudesse respirar, um estrondo ecoou ao longe. Uma explosão. Uma luz ofuscante que iluminou o céu, chamando a atenção de todos. O pânico imediatamente tomou conta do parque, e o que era um momento de revelações se transformou em um caos absoluto. Luísa, o que foi aquilo?
Victor gritou, enquanto a multidão começava a correr em pânico. Mas Luísa estava em estado de choque, o olhar distante. Meu pai, ele não estava apenas desaparecido, ele estava em perigo. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. Mas o que isso significava? O espaço entre eles se tornava um abismo. E no meio da poeira que começava a assentar, a verdade do passado de Luísa e suas consequências se tornava tão incerta quanto o destino daquela cidade agitada. Victor não tinha certeza do que fazer a seguir. O futuro parecia nebuloso e cheio de perigos. E dentro dele uma pergunta se formava. Até que ponto a busca por um tesouro valeria a pena se o verdadeiro tesouro fosse a verdade que estava prestes a destruir tudo? Victor se afastou, a mente zumbindo após aquelas palavras devastadoras. Luísa, o que você quer dizer com isso? Ele estava atordoado, a confusão se misturando à preocupação. A explosão ecoou em seus ouvidos, mas a verdadeira bomba estava nas revelações que Carlos jogara no ar. A multidão estava em pânico, mas o que mais importava para ele era Luísa, aquela mulher que, em questão de dias, havia feito seu coração pulsar de formas que ele nunca imaginara. Luísa parecia distante, o semblante pálido absorvendo as sombras de seu passado. Meu pai, é mais complicado do que você pensa. Ela sussurrou, lágrimas começando a brilhar em seus olhos. O que mais estava escondido em sua história? Antes que ele pudesse perguntar, a pressão aumentou. Carlos, com um sorriso arrogante, se aproveitou do momento. Está vendo? A mendiga era uma herdeira, e você caiu no truque dela. Aposto que ela está apenas atrás do seu dinheiro. O desprezo em sua voz era palpável, como uma facada se infiltrando entre eles. Victor rangia os dentes, mas a dor estava em Luísa. Ela respirou fundo, colocando a mão sobre o peito. Não é só isso, Victor. Eu precisei me esconder por um motivo. Meu pai, ele não era apenas um milionário. Ele era um envolvido em algo muito maior. As palavras dela eram como um eco, reverberando na mente de Victor. Aqueles instantes de silêncio foram rompidos por um barulho estrondoso. Um pequeno grupo de homens surgiu do lado do parque, suas expressões frias e determinadas. Eles tinham olhares que faziam todo mundo ali sentir um arrepio na espinha. Reconhecendo a situação, Victor não teve tempo para pensar duas vezes. Luísa, vá! Ele gritou, puxando-a pelo braço, mas ela hesitou. Os olhos fixos nos novos intrusos. O homem à frente deles ergueu uma arma. E o pânico se espalhou. A multidão gritando e correndo em todas as direções. Estamos aqui para você, ele disse, as palavras geladas como aço. Você sabe de que estamos falando, Luísa. É hora de voltar para casa. As afirmações sombrias deixaram. Victor, atordoado, o que quer que estivesse acontecendo estava além de tudo que ele imaginara. Não! Eles não vão me levar de volta! Luísa balançou a cabeça, o pânico substituindo a confusão em seu olhar. Eu não sou a filha deles! Eu escapei! Suas mãos tremiam e Victor sentiu a necessidade de protegê-la. Mas quem eram aquelas pessoas? Esse jogo acabou, disse o homem, com um sorriso frio. Você está em grande perigo por causa do seu pai. E agora terá que pagar o preço. Você sabe onde ele está? Victor estava sem chão, o coração batendo descompassado.
Luísa, uma herdeira, fugitiva de um mundo de segredos. As peças do quebra-cabeça eram demais para assimilá-las. Luísa, quem são eles? O que você escondeu de mim? Ela virou-se, os olhos cheios de dor e desespero. Victor, eu nunca quis isso. Meu passado, ele me persegue. E se eles me encontrarem? Foi nesse instante que o choque virou seu corpo contra a realidade. Carlos, naquela fração de segundo, parecia mais assustado do que satisfeito. Ele percebeu que estava em uma situação que não dominava mais. E entre o medo, a preocupação e a ligadura que se formou entre ele e Luísa, algo se quebrou. Mas antes que Victor pudesse intervir, os homens avançaram, empurrando a multidão para o lado. O caos se instalou como um dragão faminto à espreita. Não pare, me deixe em paz! Luísa gritou, tentando se desvencilhar. O ar estava pesado e tudo ao redor parecia desmoronar. E em meio ao tumulto, ela se virou. Para Victor, os olhos suplicantes. Eu preciso de você, por favor. O tempo voou. Ele sentiu o peso do dilema. Salvar Luísa ou confrontar aqueles homens perigosos. O passado dela ecoava, entrelaçado nas sombras, como um fantasma a assombrá-los. Agora, com a chegada dos homens, o tesouro que buscavam tinha virado um pesadelo. E em meio ao grito de desesperos e promessas quebradas, Victor percebeu. O que ele sabia sobre Luísa era apenas a ponta do iceberg, que ele nunca esteve preparado para explorar. Então, no centro da confusão, uma outra explosão ecoou, desta vez perto deles. O chão tremeu, levando tudo ao caos absoluto. Em meio ao desespero, o mundo ficou em silêncio. Ou seria a cólera antes da tempestade? O que estava se formando naquele parque? Não era só um conflito. Era o começo de uma batalha por verdades não reveladas e por um futuro incerto. E as perguntas ficaram penduradas no ar. Quem era realmente Luísa? E o que mais estava por trás daquela busca desesperada por liberdade? O céu ainda reverberava com os ecos da explosão, e todos estavam em estado de pânico. O tempo parecia desacelerar, com as vozes da multidão se tornando um murmurinho distante. Victor segurou Luísa pela mão, tentando guiá-la para longe do caos, mas ela não se movia. Olhos fixos nos homens que se aproximavam. A expressão no rosto dela era uma mistura de terror e determinação. Luísa, precisamos ir! Ele insistiu, mas a gravidade da situação a paralisava. Foi quando, em meio ao tumulto, uma sombra imóvel surgiu à sua frente. Era Carlos, os olhos brilhando de um misto de medo e satisfação. Ele havia sido apenas um rival superficial até aquele momento. Mas agora parecia uma parte deste pesadelo. Victor, você não entende! Ele gritou, tomando coragem em meio à confusão. Ela não é quem você pensa. Luísa não é apenas uma mendiga. Ela é a herdeira de um dos maiores impérios do crime. As palavras cortaram como uma faca e o ar foi arrancado dos pulmões de Victor. Um império do crime? Isso significava que Luísa havia mentido, não apenas sobre sua vida, mas sobre sua identidade. Cala a boca, Carlos! Luísa finalmente falou, a voz tremendo. Não é assim que as coisas funcionam. Mas seus olhos traíam a verdade. Havia um pavor profundo nas entrelinhas de sua afirmação. O passado dela, muito antes de desaparecer, se revelava como um labirinto de segredos. Tire suas mãos dela! Victor gritou, empurrando Carlos, que hesitou, mas logo ficou mais furioso. A tensão era palpável, quase sufocante, enquanto os homens armados se aproximavam. A realidade se desdobrava como um filme de terror, onde nada fazia sentido e tudo estava errado.
Você não sabe o que está fazendo, Victor. Carlos gritou de volta, agora uma centelha de desespero em seus olhos. Ela precisa voltar. Ela pertence a este mundo. O coração de Victor se apertou. Estava claro que havia algo muito mais profundo entre Luísa e aqueles homens do que ele jamais soube. Mas o que exatamente? Luísa deu um passo à frente, erguendo a cabeça. O desespero se transformou em uma determinação feroz. Seja o que for que você pense que eu sou, não vai me controlar. Sua voz ressoava no ar, mas falhava sob a pressão. Havia histórias ocultas refletindo naquelas palavras, sombras de um passado que a consumiam. Então tudo mudou. O homem à frente deles começou a rir. Era um riso baixo, como se soubesse um segredo muito maior que estava prestes a revelar. Ele inclinou a cabeça para o lado. Você realmente acha que pode ignorar suas raízes, Luísa? Você não pode fugir do que você é. E o que você é perigoso. E nesse momento, ele deixou cair uma ficha que transformou tudo. Toda essa busca por liberdade é uma ilusão. Você não é apenas uma herdeira. Você é a chave para o Império. O ar se congelou ao redor deles. Victor viu o desespero em Luísa, mas algo mais estava sendo ativado dentro de seu olhar. O que ela não dissera? Qual era a verdade que vinha à tona? O choque reverberou entre eles, como um eco de dor. A multidão em volta parecia um borrão, os gritos e o caos se perdendo em um turbilhão emocional. Victor, eu não queria. Luísa balançava a cabeça, suas mãos tremendo. Não sou como eles. Eu fugi para me proteger, para deixar essa vida. Mas o poder em sua voz mal era a supressão de um grito interno. Victor se sentiu perdido. O que ele conhecia sobre ela e a conexão que tinham estava agora em ruínas. Como poderia sentir amor por alguém que tinha laços com algo tão sombrio? Outro homem na multidão começou a se aproximar, mais próximo de Luísa. Você não tem escolha. O seu passado está aqui e precisamos do que a sua família possui. É por isso que estamos atrás de você. E então tudo se tornou evidente. A busca por um tesouro perdido estava ligada a um legado muito mais nebuloso. O que aquilo significava para eles? Para Victor? A verdade era um fardo. E a única coisa que ele questionou agora era se esse amor era mesmo possível quando o passado de Luísa era uma teia de mentiras. Seria ele o próximo alvo de um destino que não escolheu? Um tremor percorreu seu corpo enquanto ele olhava para ela. As perguntas não saíam da sua mente. O futuro deles poderia estar prestes a ser devastado. Luísa estava cercada. E a única certeza que tinha era que tudo o que acreditava saber estava prestes a mudar para sempre. No meio do caos, uma única esperança gritava. O que mais ela havia escondido? Victor ainda estava atordoado com a revelação de que Luísa era uma herdeira. Mas agora tinha que lidar com o pânico crescente ao redor. Os homens armados se aproximavam e Luísa parecia uma folha levada pelo vento, presa entre o medo e a determinação. Sinto que meu mundo está prestes a desabar, pensou ele. A angústia aperta seu peito como um laço. Não vou deixar que eles te peguem, ele disse, segurando firme a mão dela. Mas a realidade fria era que Luísa pode ser a chave de um império que não pedira para fazer parte. Ele olhou para os homens, cujas expressões eram de predadores, prontos para atacar. O que você quer de mim? Ele gritou, sem conseguir ocultar a fraqueza em sua voz. Esse é um jogo que você não pode vencer.
Victor. Um deles respondeu, com um sorriso que mais parecia uma ameaça. O passado dela está prestes a voltar para cobrar a dívida. E ela sabe onde está! Um grito cortou o ar. Um dos homens que se aproximava tropeçou, caindo. Todos se viraram para ver o que havia acontecido. Com uma explosão de adrenalina, Luísa aproveitou a distração. Ela puxou Victor para correr. Seu coração batendo forte e rápido. Mas, em meio ao caos, outra figura apareceu. Clara e imponente, uma mulher de cabelos escuros e expressão sólida surgiu entre a multidão. "Chega!" ela gritou, deixando todos em silêncio. Era Angelique, a matriarca dos perigosos negócios que cercavam Luísa. Victor nunca a conhecera pessoalmente, mas sua reputação era conhecida em sussurros e medos. "Você não sabe o que está fazendo", Angelique continuou, sua voz firme. "A bagunça que vocês criaram pode custar mais do que imaginam." Olhando diretamente para Luísa, ela acrescentou, "Você não foi esperta ao fugir. Agora, o que era uma simples fuga se tornou um comprido caminho da ruína." A multidão murmura, um som de agitação crescente em meio à tensão. Victor sentiu a pressão em seu peito aumentar. Então, a reviravolta que ninguém esperava aconteceu. Angelique se virou de repente para Victor, com um olhar que era uma mistura de aprovação e reprovação. "Victor, você precisa saber, Luísa não apenas é uma herdeira do meu império, ela é a verdadeira dona." As palavras dela ficaram ecoando como um trovão. O chão parecia se abrir sob os pés de Victor. Luísa, que havia sido a mulher que ele pensou que conhecia, era, na verdade, a cabeça de um legado muito maior do que ele ousara sonhar. "O que você quis dizer com isso?" Victor sussurrou, sua mente girando. Quando ela se escondeu, estava realmente tentando escapar do que seu pai construiu. Mas agora, ela não pode fugir. O legado chama. Angelique gesticulou para os homens armados, que mais pareciam esperar uma ordem sua. E aqueles que cruzarem seu caminho, bem, eles têm um jeito ainda mais sólido de cuidar de suas obrigações. Luísa olhou para Victor, seus olhos brilhando com lágrimas, mas mais uma vez com aquele fogo determinado. "Victor, me escute! Preciso da sua ajuda, mas não é como você pensa. É mais complicado." Ao mesmo tempo, o ar ao redor deles parecia estar preenchido com um zumbido de expectativas não ditas. Os homens armados avançaram. Uma nova onda de pânico tomou conta de todos. O coração de Victor estava disparado. Esse não era apenas um impasse qualquer. Era um jogo de vidas, de legados e de segredos perigosos. O que ele realmente sabia sobre Luísa? O amor que sentia era apenas um capricho. Ou era algo mais profundo que precisava ser desenterrado. Do outro lado, uma explosão de luz cortou os céus outra vez. O que quer que fosse, parecia um sinal de que um confronto se aproximava. E a verdade poderia finalmente ser revelada. Mas a que preço? Victor olhou fixamente para Luísa, e naquele momento algo se quebrou dentro dele. "Eu preciso saber quem você realmente é", disse ele, a dor em sua voz ecoando como um lamento. Mas Luísa apenas balançou a cabeça, a angústia capturando sua expressão. "Victor, por favor, você não está preparado para a verdade. A última coisa que quero é te colocar em perigo." E nesse instante de revelação turbulenta, enquanto os olhares se encontravam, a verdadeira batalha entre o passado e o futuro estava.
apenas começando, deixando Victor com a incerteza sobre a próxima jogada. Seria uma escolha entre continuar ao lado dela ou desvincular-se de um mundo que parecia pronto para consumir ambos. O peso da decisão pesava em seu coração, e tudo o que restava era descobrir se o amor poderia sobreviver às verdades enterradas. Victor olhou para Luísa, as palavras de Angelique ecoando em sua mente. A verdadeira dona do império, o caótico panorama ao seu redor sumia diante da revelação devastadora. Ele queria saber mais, mas o medo que tomava conta da expressão de Luísa cortava qualquer entusiasmo. Victor, não é isso que você pensa, ela disse, os olhos brilhando com lágrimas. Eu só quero ficar longe disso tudo. Mas a pressão aumentava. Os homens armados começaram a fechar o cerco. O coração de Victor acelerou. Ele não sabia se conseguia manter Luísa ao seu lado ou se isso iria expô-la ainda mais. Então, no meio da tensão, um grito cortou o ar. É isso que você queria, Luísa? Uma figura familiar apareceu do outro lado do parque. Era Pedro, um dos aliados de Angelique, com o rosto vermelho de raiva. Acha que pode simplesmente desaparecer e deixar o império para trás? Você não pode fugir do que é. Luísa se encolheu, a fraqueza tomando conta dela. Para Victor, a cena estava ficando de volta, a voz tingida de determinação, mas Victor podia ver que o medo ainda delicadamente firmava os dedos ao redor de seu coração. Ele sentiu um nó na garganta. A conexão que tinham parecia impenetrável, mas agora o passado dela estava se revelando como uma tempestade prestes a eclodir. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Angelique se virou para os homens. Parem! Sua voz tinha um peso que cortou o ar. O silêncio logo tomou conta e todos pararam. Chega de ameaças. O que Luísa precisa é uma escolha. Uma escolha? Pedro replicou, incrédulo. Ela não pode fazer isso. Ela pertence a nós. A indignação dele parecia uma luz que iluminava verdades obscuras. Ela pertence a si mesma, Angelique gritou, desafiadora. A tensão chegava ao clímax, cada um segurando a respiração. Victor sentiu que o futuro de Luísa estava balançando em um fio. De repente, Angelique fez um gesto rápido, apontando para Luísa. Faça o que for preciso, mas traga de volta! O rosto de Luísa se contorceu em confusão. O que você está planejando? Não posso voltar! Eu não sou mais... Eu não sou mais quem você pensa que sou! As palavras dela saíram com uma mistura de desespero e bravura. Mas no fundo, Victor sabia que o tempo estava se esgotando. Foi então que tudo se acelerou. Uma explosão repentina e ensurdecedora sacudiu o parque, fazendo as pessoas gritarem e correrem em pânico. O estrondo fez Victor e Luísa caírem no chão, enquanto os gritos da multidão se tornavam um mar de caos. A fumaça subia, cortando a visão, e o ar estava pesado com a sensação de perigo. Victor, precisamos sair! Luísa gritou, sua mão firme na dele. Mas algo em suas vozes parecia pequena diante daquela explosão. A sensação de que o mundo estava desmoronando ao redor deles era quase palpável. Assim que conseguiram se levantar, a fumaça começou a dissipar. E Victor notou algo que fez seu coração parar. Um corpo caído no chão. Era um homem com uma marca de reconhecimento. Um dos contatos de Angelique.
Ele estava inconsciente, a expressão paralisada em terror. Ele está morto! A voz de Victor tremia. Luísa, o que aconteceu aqui? Luísa tinha o olhar fixo no corpo, os olhos arregalados. O passado dela não era apenas um fardo, era uma armadilha criada por segredos e mentiras. Victor, eu não sei, não posso continuar assim. As palavras dela saíram como um sussurro, quase perdidas no caos crescente. Mas, de repente, uma ideia cruza sua mente. Será que você sempre soube disso? O que estava realmente acontecendo na sua vida antes de você desaparecer? Quem é você, Luísa? Ela hesitou, a tensão aumentando. O olhar dela era um misto de dor e anseio. E uma nova verdade parecia estar prestes a ser revelada. Mas o que mais poderia surgir daquele legado? Victor sentiu a onda de frustração e impotência. E enquanto o caos continuava ao redor, algo dentro de Luísa parecia quebrar completamente. Em um último ato de defensiva, ela olhou para Victor. Que eu vou te contar pode mudar tudo. Na verdade, pode destruir tudo. As palavras dela pairaram no ar, pesadas como uma serralha. Victor ficou paralisado. O que mais ela havia escondido? A fumaça começou a se dissipar, mas a sensação de que algo muito mais sombrio estava por trás daquela vida ainda batia forte. E no fundo de seu coração, ele sabia que a verdade seria mais aterrorizante do que qualquer um deles poderia imaginar. O ar estava pesado, quase impossível de respirar. O que eu vou te contar pode mudar tudo. Na verdade, pode destruir tudo. As palavras de Luísa soaram como um aviso e Victor sentiu seu coração disparar. Ele sabia que algo grande estava prestes a acontecer, mas nada poderia prepará-lo para a verdade que estava prestes a ser revelada. Luísa piscou rapidamente, como se tentasse afastar o medo. Toda a minha vida eu sempre estive no controle. E ao mesmo tempo, nunca estive. Meu pai, ele não desapareceu, ele foi sequestrado. Muita gente quer a sua cabeça. E agora, eles querem a minha também. Victor tentou processar tudo, mas sua mente estava a 1000 por hora. Espere, o que você quer dizer? O que isso tem a ver com o império do crime? A intensidade de seu olhar desafiava as circunstâncias. Mas a expressão de Luísa estava repleta de desespero. Feto, ele não é quem você pensa. Luísa continuou a voz trêmula. Ele é meu irmão, e se você amá-lo, ficará do lado errado. Ele estava se fazendo passar por um aliado, mas ele é o traidor. Ele foi quem organizou o sequestro. A revelação bateu em Victor como um soco no estômago. Seu irmão? Ele sussurrou, horrorizado. Você está dizendo que ele te traiu? A incredulidade quase sufocou, mas Luísa não hesitou. Sim, Pedro não se importa comigo. Ele quer o poder o tempo todo. Com seus olhos fixos nos homens armados, a determinação de Luísa parecia renascer. Ele sabia que eu tinha que voltar para o Império para garantir minha segurança. Se eles me encontrarem antes, será o fim. O caos ao redor parecia distante. O fardo da verdade se consolidou entre eles. A transformação que a declaração acendeu era palpável, como um rugido prestes a eclodir. Mas o que mais se escondia naquele emaranhado? Victor não sabia. O que acreditar? Seu amor por Luísa estava sendo testado em cada palavra, em cada olhar. Então, uma nova onda de pânico os atingiu. A fumaça da explosão se ergueu, obscurecendo a visão. As pessoas começaram a gritar e correr como se soubessem que o fim estava próximo. Mas, em meio a tudo isso, uma risada ecoou pelo ar. Era
Pedro surgindo da fumaça, com um sorriso satisfeito e um olhar de triunfo que gelou o sangue de Victor. Que cena tocante, não é? Pedro exclamou, seus olhos brilhando. Garota, você achou que poderia me enganar por tanto tempo? Toda essa jogada de resistência, você deu muito trabalho. Luísa se virou, a indignação transformando-se rapidamente em horror. Pedro, você não pode estar fazendo isso. Ela deu um passo adiante, mas Victor assegurou instintivamente. É como se todos os acontecimentos, toda a dor e o sofrimento estivessem se concentrando naquele momento. Victor olhou diretamente para Pedro. A tensão fervia no ar. Você é um monstro! Não importa o que você tenha feito. Não vai conseguir o que quer. Sua voz soou firme, mas a dúvida já começava a se manifestar. Ah, mas eu já obtive o que queria. Pedro disse, sorrindo. E com você no caminho, não posso arriscar que você descubra toda a verdade. É uma pena que, ao final, a única pessoa que confiou em você tenha sido seu próprio irmão. Foi nesse momento que algo estremecedor aconteceu. Pedro retirou da jaqueta uma arma e apontou diretamente para Luísa. Desculpe, mas você deixou o jogo se tornar pessoal. Victor sentiu seu sangue ferver, impotente adrenalina pulsando em suas veias. Mas antes que pudesse reagir, a explosão do barulho da arma disparando ecoou pelo ar, e o tempo pareceu congelar. Os gritos diminuíram, e a cena se transformou em um emaranhado de caos. Com um movimento rápido, uma mão atravessou o espaço. Era Angelique. Ela encontrou Pedro em sua trajetória. E o tiro que deveria ser fatal não atingiu Luísa, mas apenas a arma, que se despedaçou na explosão de metal. O que você fez? Pedro gritou, fazendo uma expressão de incredulidade enquanto se afastava do impacto. Mas a vantagem estava totalmente com Angelique, que agora se tornava a figura de autoridade ali. Victor ficou atônito, o tempo parando para que as peças se juntassem. Luísa, seu passado, seus laços, tudo tomava forma diante de seus olhos, como um quebra-cabeça sinistro. As cartas foram embaralhadas, mas o jogo ainda não acabou, Angelique declarou, enquanto todos eles, presos na confusão, se preparavam para a próxima jogada. A adrenalina continuava a pulsar e o futuro parecia incerto. Victor olhou para Luísa, seu coração quebrando. Havia muitas perguntas agora, e as respostas poderiam ser fatais. Cada um deles tinha suas motivações e segredos, e à medida que a poeira assentava, o êxtase e o terror da verdade começavam a ressoar no ar. O que mais você não me contou? A dúvida pairava entre eles, lançando sombras sobre o que viria a seguir. O ar estava pesado, quase impossível de respirar. O que eu vou te contar pode mudar tudo, na verdade, pode destruir tudo. As palavras de Luísa soaram como um aviso, e Victor sentiu seu coração disparar. Ele sabia que algo grande estava prestes a acontecer, mas nada poderia prepará-lo para a verdade que estava prestes a ser revelada. Luísa piscou rapidamente, como se tentasse afastar o medo. Toda a minha vida, eu sempre estive no controle, e ao mesmo tempo, nunca estive. Meu pai, ele não desapareceu. Ele foi sequestrado. Muita gente quer a sua cabeça, e agora eles querem a minha também. Victor tentou processar tudo, mas sua mente estava a 1000 por hora. Espere, o que você quer dizer? O que isso tem a ver com o império do crime? A intensidade de seu olhar desafiava. As circunstâncias
Mas a expressão de Luísa estava repleta de desespero. Pedro, ele não é quem você pensa, Luísa continuou, a voz trêmula. Ele é meu irmão, e se você amá-lo, ficará do lado errado. Ele estava se fazendo passar por um aliado, mas ele é o traidor. Ele foi quem organizou o sequestro. A revelação bateu em Victor como um soco no estômago. Seu irmão? Ele sussurrou, horrorizado. Você está dizendo que ele te traiu? A incredulidade quase a sufocou, mas Luísa não hesitou. Sim, Pedro não se importa comigo. Ele quer o poder o tempo todo. Com seus olhos fixos nos homens armados, a determinação de Luísa parecia renascer. Ele sabia que eu tinha que voltar para o Império para garantir minha segurança. Se eles me encontrarem antes, será o fim. O caos ao redor parecia distante. O fardo da verdade se consolidou entre eles. A transformação que a declaração acendeu era palpável, como um rugido prestes a eclodir. Mas o que mais se escondia naquele emaranhado? Victor não sabia o que acreditar. Seu amor por Luísa estava sendo testado em cada palavra, em cada olhar. Então, uma nova onda de pânico os atingiu. A fumaça da explosão se ergueu, obscurecendo a visão. As pessoas começaram a gritar e correr, como se soubessem que o fim estava próximo. Mas em meio a tudo isso, uma risada ecoou pelo ar. Era Pedro, surgindo da fumaça, com um sorriso satisfeito e um olhar de triunfo que gelou o sangue de Victor. Que cena tocante, não? É! Pedro exclamou, seus olhos brilhando. Garota! Achou que poderia me enganar por tanto tempo? Toda essa jogada de resistência? Você deu muito trabalho. Luísa se virou, a indignação transformando-se rapidamente em horror. Pedro, você não pode estar fazendo isso! Ela deu um passo adiante, mas Victor a segurou, instintivamente. Era como se todos os acontecimentos, toda a dor e o sofrimento estivessem se concentrando naquele momento. Victor olhou diretamente para Pedro. A tensão fervia no ar. Você é um monstro. Não importa o que você tenha feito, não vai conseguir o que quer. Sua voz soou firme, mas a dúvida já começava a se manifestar. Ah, mas eu já obtive o que queria, Pedro disse, sorrindo. E com você no caminho, não posso arriscar que você descubra toda a verdade. É uma pena que, ao final, a única pessoa que confiou em você tenha sido seu próprio irmão. Foi nesse momento que algo estremecedor aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma caixa-voz de emergência emitiu um aviso alarmante. O parque será evacuado imediatamente. Há uma ameaça iminente. A mente de Victor girou e ele olhou para Luísa, apenas para vê-la desencadear uma expressão que ele nunca esperaria. Era uma mistura de medo e reconhecimento. Não! Ela gritou, recuando, o olhar mais distante do que ele jamais tinha visto. Isso não pode estar acontecendo. Você estava ciente de tudo, Luísa? A pergunta escorregou pela garganta de Victor. Você sabia desse ataque? Ela hesitou por um instante, a expressão carregando uma confusão intensa. Não, não. É isso. Foi ele. Pedro, o que você fez? Eu apenas dei uma ajudinha. Pedro riu, a malícia escorrendo de suas palavras. Apenas um pequeno truque para garantir que você e seu novo namorado aprendam a não brincar de esconde-esconde com o passado. Com o pânico crescendo ao seu redor, Victor não conseguiu entender. Os homens armados recuaram, as ordens mudando rapidamente. Luísa olhou para Victor e ele viu uma luz de desespero em seus olhos.
Preciso que você confie em mim. Mas, sobretudo, você precisa correr. Mas antes que os dois pudessem se mover, a realidade caiu como uma pancada. Uma figura surgiu das sombras e Victor reconheceu. Era Angelique. Mas algo estava errado. O brilho de falsidade em seus olhos não mentia. O Império não. É apenas seu, Luísa. É nosso. E você nunca deveria ter fugido. Victor ficou paralisado. Nosso? O eco de suas palavras pairou no ar, pesado e repleto de incertezas. Angelique sussurrou uma verdade devastadora, desmoronando tudo o que ele acreditava saber. Você sempre fez parte disso, minha querida. Você é a verdadeira herdeira das sombras. O mundo ao redor deles desapareceu em um turbilhão de emoções. A verdadeira natureza de Luísa estava se desdobrando como uma flor ardente, revelando-se em chamas que poderiam consumir tudo. O passado que ele queria entender agora parecia ser uma armadilha, e a única dúvida que restava era se ele poderia acreditar em quem estava ao seu lado. O que mais estava escondido? E quem poderia realmente confiar no meio desse joguete de traições? A realidade moldava-se de maneira que nenhum deles podia prever, e o futuro parecia sombrio e incerto. O ar estava pesado, quase impossível de respirar. Você é a verdadeira herdeira das sombras. As palavras de Angelique cortaram o ambiente. A tensão crescia e Victor sentiu tudo ao redor desmoronando. O que mais estava escondido? O passado de Luísa era mais sombrio do que ele imaginara. A única dúvida que restava era se ele poderia acreditar em quem estava ao seu lado. Pedro, com um sorriso sardônico, apenas observava. E agora, Luísa? Quem você realmente é? A multidão ao redor começou a murmurar, alguns cúmplices de Pedro se aproximando lentamente. O clima estava mudando rápido, e a atmosfera se tornava uma panela de pressão prestes a explodir. Luísa deu um passo à frente, como se tentar se impor em meio a tanta opressão. Mas Victor já estava nervoso. Não a toque! Ele gritou, avançando como um instinto protetor. Mas Luísa estava com os olhos fixos em Angelique, um duelo silencioso acontecendo entre elas. Você não entende, Victor, Luísa disse, a voz tensa. Eles não vão parar até que eu esteja ao lado de meu pai. Seu pai! O grito de Pedro soou amargo. Você ainda acredita que ele é um herói? Ele é o que há de pior neste mundo. Um misto de raiva e dúvida sacudiu o coração de Victor. Ele nunca tinha visto Luísa assim, tão vulnerável. Seu mundo estava se desfazendo diante de seus olhos. Angelique se aproximou lentamente de Luísa, e cada passo parecia um trovão. Você não pode escapar do legado de seu pai. É hora de se reencontrar com quem você realmente pertence. Luísa ficou em silêncio, a dor murchando seu rosto. Para Victor, tudo parecia estar ultrapassando os limites. Ele se virou para Luísa, preocupado, mas encontrou apenas uma expressão vazia. E então, a reviravolta. Um barulho baixo começou a crescer atrás deles. Uma sirene cortou o ar, pulsante e ameaçadora. O pânico tomou a multidão. O que? Victor olhou ao redor, os rostos das pessoas refletindo confusão e medo. Então, do nada, algumas caminhonetes pretas surgiram, cercando o parque. Antes que pudesse compreender, homens de terno saltaram dos veículos, e suas armas estavam em punho. Todo mundo no chão. Eles gritaram, e a cena virou um pesadelo. Gritos ecoaram, o caos se espalhou. Luísa, em choque, finalmente olhou para Victor. Victor, é uma armadilha! Precisamos sair! Mas antes que pudesse reagir, Pedro ergueu a mão.
É isso que eu estava esperando! A traição pairava no ar. Enquanto os homens armados cercavam os presentes, Victor sentiu o pânico crescer. O que Pedro havia tramado? Naquele momento, ele foi tomado por um pensamento aterrorizante e revelador. Você estava com eles o tempo todo? Victor perguntou. A incredulidade crescendo. Você nunca se importou. O olhar de Pedro era indiferente. Mas Luísa soltou uma risada nervosa, como se uma luz tivesse acendido em sua mente. A verdade é que eu sempre fui um peão neste jogo. Mas você é peça-chave, Victor. Não percebe? Eles estão atrás de você. Também. Eu? Por quê? Victor estava perdido. Mas antes que Luísa pudesse responder, um disparo ressoou e tudo virou um turbilhão. Um dos homens havia atirado para o alto e o pânico explodiu. A multidão corria e Victor agarrou Luísa, puxando-a para um canto. Temos que nos esconder. Não é isso que eu quero! Ela gritou, desesperada. Eu quero que você entenda que tudo foi uma mentira. Meu pai não está sequestrado. Ele está por trás de tudo isso. As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. Victor sentiu o mundo girar. A sensação de traição e angústia carregava uma verdade devastadora. E o que Luísa disse fez ecoar um sentimento de dor profunda. Como assim? Victor estava em choque. Então, tudo o que você me disse era mentira. Mas Luísa apenas balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. É mais complicado. Se eles encontrarem você, é o fim. Você não entende o que está em jogo. O pânico ainda crescia ao seu redor. A cena ficou caótica e a esperança desaparecia. Victor olhou para Luísa, seu coração apertando. A única coisa que ele sabia era que seu mundo estava desmoronando. O futuro parecia sombrio, enquanto a sirene continuava a ecoar. O que mais estava escondido? O que mais ela não tinha contado? E enquanto eles paravam, a tensão no ar se tornou pesada e insuportável. O que viria a seguir? Victor olhou para Luísa. A intensidade no ar era quase palpável. As sirenes soavam. A agitação ao redor parecia um caos ensurdecedor. Ele precisava entender. Mas as palavras dela o deixavam confuso. Você sabia de tudo isso? A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Luísa fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando reunir coragem. Eu não queria que você se envolvesse. O que meu pai fez é muito mais complicado. Pedro se aproximou, envolvendo-se na conversa com um riso frio. Complicado? Não, é simples. Você sempre pertenceu a este mundo sombrio. Luísa, agora você deve escolher um lado. Victor não sabia o que fazer. Ele sentia que o chão estava desaparecendo sob seus pés. E se eu não quisesse fazer parte disso? O desejo de proteger Luísa, que queimava dentro dele, agora se tornava confuso e amargo. Você já tá dentro, Victor! A voz de Luísa estava carregada de emoção. Se eles me encontrarem, você estará em perigo. Devemos ir agora! Uma onda de gritos cortou o ar. Os homens no parque estavam tomando posições, o cerco se fechando. Angelique gritou ordens. O caos alastrando-se como fogo. A confusão aumentou e o tempo parecia desacelerar. Victor segurou a mão de Luísa. Vamos, você é mais forte do que isso. Você pode recuperar o que é seu. O olhar dela se iluminou por um breve instante, mas foi interrompido por outro disparo que ecoou na distância. As pessoas gritavam e corriam, a cena se transformando em um horror desenfreado. Não deixe ela escapar!
Um dos homens rugiu, avançando em direção a eles. Victor agarrou Luísa e a puxou. Mas ela hesitou. Você não entende. Se eu correr, podem machucar meu pai. Não! Victor gritou, seu coração pesando. Se você não correr, eles vão machucar você. As duas realidades se colidiam. A luz do passado contra a escuridão do presente. Luísa respirou fundo. Uma mistura de determinação e medo em seu olhar. Precisa enfrentar isso. Juntos, temos que encontrar meu pai antes que seja tarde demais. E então, como se o universo tivesse conspirado, Angelico disparou em direção a eles. O que você acha que está fazendo, Luísa? Ele não pode ser sua salvação. O desprezo e a fúria na voz dela eram intensos, mas Luísa se manteve firme. Não sou mais sua marionete! Ela gritou, e Victor não pôde deixar de admirar aquela coragem. Se vamos conseguir, será do meu jeito. O olhar de Pedro se transformou em fúria. Você não sabe com quem está mexendo. Ele avançou, mas Angelique o interrompeu. Pare! Todos nós temos inimigos maiores agora. A tensão no ar estava elétrica. Então, que tal unir forças? Victor sugeriu, sua voz ecoando em um misto de frustração e esperança. A ideia parecia quase absurda, mas era melhor do que o pesadelo em que estavam presos. Luísa olhou para Victor, seus olhos brilhando com uma mistura de desespero e determinação. Sim, precisamos trabalhar juntos. O que vamos fazer, Victor? Precisamos de um plano. Vamos atrair a atenção deles e usar isso a nosso favor. Ele respondeu, sentindo a adrenalina corsando em suas veias. O futuro soava incerto, mas no fundo havia uma pequena chama de esperança. Quando tudo parecia pronto, o impacto de uma nova explosão cortou o aire. O mundo ao redor deles desmoronava em meio ao caos. Entre gritos e evacuação em massa, eles começaram a correr. Naquela corrida frenética, a certeza de que estavam lutando por algo maior começou a se refletir em suas ações. Enquanto corriam, Victor segurava firme a mão de Luísa. O que quer que esperasse por eles na busca de seu pai, eles enfrentariam juntos. O passado não poderia controlá-los. O futuro ainda estava em aberto. E ao longe o céu começava a se iluminar com uma nova luz. Um sinal de que talvez a vida oferecesse novas oportunidades. Mesmo depois do caos. O que eles estavam prestes a descobrir. Qual seria o verdadeiro custo de trazer à tona os segredos enterrados? E, antes de tudo se apagar na incerteza, um pensamento se formou na mente de Victor. Isso não termina aqui. Precisamos enfrentar o que vem a seguir. E nesse momento, a verdadeira aventura apenas começava. Se você embarcou nesta jornada com a gente, precisa se inscrever agora no canal, para não perder na próxima história exclusiva que vem por aí. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esta trama incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vai acontecer em seguida. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.